Olá, meu nome é Silva e hoje nós vamos falar sobre ansiedade e eu já estou ansioso para começar. Hoje eu gostaria de falar sobre ansiedade, mas não o transtorno de ansiedade, porém essa nossa ansiedade de cada dia. A ansiedade é basicamente uma antecipação de uma ameaça futura. Agora, eu diria, já que eu não sou psicólogo, sou formado em psicologia, isso quer dizer que eu tenho muito mais liberdade para dizer o que eu penso. E eu diria que é uma ameaça que pode não ser real, isso no sentido material da coisa, pode ser que não tenha uma causa visível ou racional, pois tendo que a ansiedade também pode ser uma resposta a uma ameaça inconsciente, numa instância do eu ou uma memória, um afeto. Imagine que você ouve algo, que esse algo ameaça de alguma forma, isso eu digo de forma inconsciente, a linda memória de uma pessoa querida. Isso acaba gerando em você uma ansiedade, uma angústia, um medo. Isso tudo sem você ter a mínima noção das razões ou fonte dos motivos que está te fazendo sofrer, seja por um breve tempo ou não. Parece cruel, mas o pior é que às vezes você pode até ter acesso a partes fragmentadas ao que está te deixando com ansiedade, mas infelizmente muitas vezes não muda muito ou nada, porque uma resposta racional como a realidade pode sim nos ajudar, mas muitas vezes não tem nem de longe o peso, o significado que suas memórias afetivas. Eu prefiro ver a ansiedade como um sintoma, como uma febre que alerta, grita através de emoções ou do seu corpo, dizendo que alguma coisa não está como deveria e que por isso a resposta é inesperada. A febre, seu corpo lutando para normalizar as coisas, assim é a ansiedade te tirando da tua normalidade, pois algo não está de acordo, não está como deveria estar, seja racional ou não. Agora, eu preciso dizer que tenho muito problema com o diagnóstico. Eu sei que tem sua importância, mas eu tenho muito problema com o diagnóstico mesmo. Hoje é muito fácil classificar tudo como doença, até normalidade, eu sei. Eu sei que na teoria não é bem assim, mas na prática o que acontece é que muitas vezes a pessoa não parte do princípio que ela está tendo dificuldades em lidar com a sua nova vida, novo trabalho, novos ou velhos hábitos, mas ela parte do princípio que ela é doente. Ela não consegue porque é doente. Ela precisa tomar medicação porque foi diagnosticada, e mesmo quando tem a possibilidade de ir ao psicólogo para fazer um tratamento conjunto, nem que seja para ajudar ela com as possíveis reações adversas devido ao uso do medicamento, ela não vai à farmácia, a clínica não. E um outro motivo, tem vários, mas vamos ficar com esses dois, é o conceito de normalidade e anormalidade. É que o conceito de normalidade e anormalidade é relativo ou são relativos. Eu lembro que na facul, um exemplo bem didático, podemos dizer assim, era mais ou menos assim. Imagine um sujeito mostrando toda a sua nudez nu em algum lugar na fronteira entre o Brasil e a Colômbia. Normal. Agora, imagine o sujeito nu fazendo compras no maior shopping center da sua cidade. E o pior, você morrendo de fome, doido para sentar, percebe que ele acabou de levantar. Um outro exemplo, imagine um sujeito gritando em um estádio de futebol lotado, o time entrando em campo empolgado. Leão, nós gostamos de você. Agora, imagine esse mesmo sujeito tomando chá de cadeira na sala de espera da empresa que ele vai fazer uma entrevista de emprego, gritando do mesmo jeito. Percebe que não é necessariamente a situação em si e ou o comportamento, mas tem todo um contexto, uma história de vida que deve ser levada em conta. E o que acontece, infelizmente, que muita gente, ignorando a sua própria história de vida, seu contexto atual, ignorando a si mesmo, abraça um diagnóstico como se fosse um bote salva-vidas, navegando em um redemoinho que não te leva a lugar nenhum, a não ser para baixo. Mas vamos voltar ao tema do vídeo. A ideia é usar a ansiedade, ou seja, o que você está sentindo, a seu favor. Eu sei que ela é chata, mas também tem o seu lado positivo, sério. Por exemplo, eu sempre tive dificuldades de concentrar-se em alguma coisa, sempre. Nós estamos falando sobre o que mesmo? Quando eu era adolescente, nós jogávamos
todos os dias futebol. Seja lá onde fôssemos ou fizéssemos, nós iríamos quase que automaticamente parando tudo, caminhando em direção à quadra de futsal. Era sempre assim. A partir das 16 horas, que é quando a sensação térmica começa a amenizar em Fortaleza, era a hora do racha. Mas no final de semana era quando o bicho pegava, porque quase sempre tinha um torneio de futsal e eu já ficava nervoso um dia antes, mas de alguma forma isso ajudava-me a ficar totalmente concentrado. Como eu nunca fui um bom jogador, eu tinha que pelo menos estar totalmente ligado e concentrado no que eu estava fazendo. Era bom? Não. Às vezes eu ficava com frio na barriga quase 24 horas. Isso é chato. Mas de alguma forma isso ajudava-me a talvez não fazer mil coisas ao mesmo tempo e a não ficar pensando na morte da bezerra. Caramba, faz tempo que eu não escuto isso. A ideia é usar o que você está sentindo a seu favor. Lembro que quando eu era adolescente, bobo, apaixonava fácil, que dava raiva. Mas eu sempre usava esses dias para escrever. Ou pelo menos tentar. Certo que para mim hoje é muito claro que é o trabalho que faz com que alguém escreva algo belo e não necessariamente um sentimento como uma paixão. Eu sei, às vezes eu também tenho dificuldade de aceitar, mas possivelmente os poemas mais belos, bem escritos que você já leu ou ouviu não surgiu de uma inspiração, mas foi pensado, estudado, e é possível que, dependendo do autor ou da época, até as sílabas foram contadas. Eu sei, isso tira um pouco da beleza, mas é assim mesmo. E é aqui a segunda coisa que podemos aprender para lidar melhor com a ansiedade. Às vezes, esse toque de realidade é necessário. Às vezes é necessário, talvez, para ficar claro para você mesmo que essa loucura, essa preocupação exagerada não é nada mais que fazer uma tempestade num copo d'água. Perceber isso pode em muitos casos não mudar nada aparentemente, mas ajuda. Lembro de um amigo que, quando a galera assistia um filme, no momento de tensão mais alto do filme, ele fazia questão de lembrar que tudo não passava de uma gravação de uma cena em um set cheio de gente, câmeras, o que obviamente era muito chato de ouvir. Mas é bem assim, a nossa vida não é um filme. E é por isso que é muito importante bater de frente com uma avalanche de pensamentos, de preocupações, de possíveis problemas que podemos ter se acontecesse o que poderia acontecer, mas se... Então, recapitulando. Primeiro, tente usar o que você está sentindo a seu favor. Segundo, tente ver a situação de forma mais realista possível. Isso são coisas que podem ajudar. E por último, tente fechar os círculos. Tem uma abordagem... Espera, eu acho que você já percebeu que eu não fico fazendo citações diretas ou indiretas, o que eu realmente espero que não seja visto como desonestidade intelectual, porque não é. Tudo que eu digo aqui foi aprendido, seja por leitura, seja por experiência de vida, e como eu já saí do mundo acadêmico, que é chato pra caramba, cheio de contradições, eu quero dar minha liberdade de não ficar fazendo citações e ou defender uma abordagem psicológica. Uma vez, quando eu ainda usava o Face, eu estava discutindo um assunto e em algum momento eu fiz questão de dizer de onde vem cada pensamento, cada ideia, e fui indicando cada um dos autores, que foi fácil porque eu estava lendo muito nesse tempo e como eu tinha sempre que fazer fichários de citações, foi realmente fácil. E eu, na minha inocência, achei que as pessoas envolvidas na discussão iriam louvar a minha atitude, o que foi um erro. A reação foi totalmente contrária. É por isso que eu quero ser o mais simples possível, falar com pessoas simples que estão mais interessadas em aprender algo para suas vidas do que aprender uma ideia interessante para citar ou recitar, falar por aí. Tente descobrir por que você está ansioso, porque às vezes tem sim uma razão óbvia, ou em outras palavras, feche todos os ciclos. Sim, é isso mesmo. O que acontece é que nós deixamos muitos ciclos abertos. Nós começamos a fazer algo e, enquanto dá prazer, nós estamos 100%. Mas depois de um tempo, o prazer vai embora. Fica basicamente o senso de responsabilidade. Já que você começou, você deve terminar. Como isso não nos dá mais prazer, abandonamos de forma completa e começamos algo novo que nos dá prazer ou motivação, ou que alimenta a nossa motivação, até que você se sente novamente entediado, desmotivado
e começar mais um ciclo em busca de prazer. E esses ciclos vão desde algo simples que você planejou e não fez, começou e não terminou o trabalho para a escola ou faculdade, ou até mesmo um relacionamento. Tente perceber se você não está fugindo do desconforto de que é começar algo e dar continuidade. Viva pelo que você ama. Tente perceber se você não está vivendo uma vida egoísta, declarada ou não, buscando apenas ter prazer. Se for para viver na zona de conforto, que seja pelo menos de forma consciente. Agora, se você está sofrendo de forma demasiada, a ansiedade é recorrente, cada vez mais forte. Você sente que seu corpo já começa também a reagir, está sofrendo ou fazendo alguém sofrer. Não espere. Não espere até ter um surto ou coisa do tipo. Peça ajuda. Então por hoje é só. Abraço para você. Espero que você consiga sim lidar melhor com a ansiedade nossa de cada dia. Abraço. Tchau.